A lua cheia erguia-se imponente sobre as copas das árvores na pequena cidade de Sombra do Mato, situada nas profundezas do Mato Grosso. Havia uma energia palpável no ar, uma mistura de medo e antecipação que se espalhava pelas ruas vazias. Os moradores trancavam suas portas e janelas, sussurrando preces e lendas antigas, pois aquela era a noite em que a besta de Sombra do Mato saía para caçar. A criatura era um mistério, uma sombra que se movia com uma velocidade sobrenatural e uma força devastadora. O primeiro ataque ocorreu há alguns meses, deixando para trás um rastro de destruição e sangue que chocou até mesmo o mais cético dos moradores. Desde então, a cada lua cheia, uma nova vítima era brutalmente assassinada, seus restos espalhados pela cidade como um aviso macabro. O delegado Raul era um homem que vivia pela lógica, um homem de ciência e fatos. No entanto, os horrores que ele testemunhou nas noites de lua cheia o deixaram questionando tudo o que sabia. Naquela noite, ele patrulhava as ruas com uma espingarda carregada com balas de prata, uma concessão feita às superstições locais que ele não podia mais ignorar. O silêncio da noite foi subitamente quebrado pelo som de algo grande, movendo-se através da floresta que cercava a cidade. Raul seguiu o som, seu coração batendo com uma mistura de medo e determinação. A escuridão era quase completa, penetrada apenas pela luz prateada da lua cheia e pela fraca luminosidade da lanterna em sua mão. Sem aviso, a criatura saltou de trás de uma árvore, seus olhos brilhando com uma luz amarela e sua boca aberta em um rosnado terrível. Era enorme, coberto de pelos escuros e com garras que pareciam capazes de rasgar aço. Raul atirou, mas a criatura era rápida e o tiro passou de raspão por seu flanco. O lobisomem avançou e o delegado se viu recuando, disparando a espingarda repetidamente. Um dos tiros atingiu seu alvo e a criatura uivou de dor, um som que parecia tanto humano quanto animal. Raul aproveitou esse breve momento para correr, sabendo que precisava encontrar uma maneira de acabar com o terror que assolava sua cidade. Enquanto corria pelas ruas desertas de Sombra do Mato, Raul sabia que a noite seria longa e que o sangue poderia ser derramado antes do amanhecer. Ele tinha que alertar os moradores, criar um plano e, de alguma forma, sobreviver à caçada que apenas começara. Com o coração pulsando em seus ouvidos, Raul correu pelas ruelas, seu fôlego saindo em nuvens pesadas no ar úmido da noite. O sangue da criatura marcava seu caminho, um rastro de gotas prateadas sob a luz da lua. O delegado sabia que não podia enfrentar o monstro sozinho. A última troca de tiros deixara isso dolorosamente claro. Ao chegar à praça central da cidade, ele subiu os degraus da igreja. O velho sino começou a tocar, enviando ondas sonoras de aviso por toda a Sombra do Mato. As luzes das casas se acenderam uma a uma, rostos preocupados aparecendo por trás das cortinas fechadas. Padre Antônio, um homem de meia-idade com uma fé inabalável, abriu a porta da igreja com uma expressão de alarme. "O que aconteceu, Raul?" ele perguntou, sua voz tensa com preocupação. "Ele está aqui", Raul respondeu com urgência. "O lobisomem. Precisamos reunir os homens. É hora de acabar com isso." Juntos, eles soaram o sino até que os moradores mais corajosos da cidade se reunissem, homens e mulheres com olhares determinados e armas improvisadas. Raul os instruiu rapidamente, formando grupos para patrulhar a cidade e proteger os indefesos. Enquanto as patrulhas começavam a se mover, Raul se voltou para Padre Antônio. "O senhor acha que é verdade?" perguntou ele. "Sobre a maldição do lobisomem ser quebrada com a morte daquele que a passa?" Padre Antônio assentiu, uma sombra de dúvida em seus olhos. "É o que dizem as antigas histórias. Mas para isso, precisamos saber quem é a criatura em sua forma humana." Um sentimento sombrio tomou conta de Raul. Ele sabia que a cidade abrigava segredos, histórias sussurradas de magia negra e rituais esquecidos praticados nas profundezas da floresta. E se a criatura fosse um deles? Um vizinho? Um amigo? A noite avançou, e os gritos distantes e o som de lutas indicavam que a caçada tinha começado. Raul se juntou a um dos grupos,
movendo-se silenciosamente pela cidade, cada sombra potencialmente escondendo um terror que todos esperavam nunca encontrar. A lua alcançou seu ponto mais alto no céu quando um grito agudo cortou o silêncio. Raul se apressou em direção ao som, chegando a tempo de ver a criatura atacar. Era uma visão de pesadelo, a besta em fúria, mas o delegado notou algo em seus olhos, um vislumbre de humanidade que persistia apesar da maldição. Então, algo inesperado aconteceu. A criatura parou, sua cabeça se virando como se ouvisse um chamado inaudível. Com um último olhar para Raul, ela se afastou, desaparecendo na escuridão. Os moradores perseguiram, mas Raul hesitou, uma intuição o detendo. Ele seguiu um caminho diferente, um que o levou de volta à igreja, onde um pensamento terrível começou a se formar em sua mente. Ao entrar, ele viu Padre Antônio ajoelhado no altar, o corpo tremendo com soluços. "Padre", Raul chamou suavemente. Padre Antônio levantou a cabeça, os olhos vermelhos de choro. "Eu não queria", ele sussurrou. "A maldição foi passada para mim. Eu tentei resistir, mas na lua cheia eu..." A revelação atingiu Raul como um soco no estômago. O padre, o homem que guiava a fé da cidade, era a criatura que os aterrorizava. A ironia da situação era tão cruel quanto a maldição em si. A história, a partir daí, tomaria um rumo ainda mais sombrio, enquanto a cidade de Sombra do Mato enfrentava a verdade sobre o monstro entre eles. As semanas seguintes foram marcadas por uma caçada tensa, onde a desconfiança semeava o medo em cada coração. Raul, agora ciente da identidade da besta, enfrentava um dilema moral. Deveria ele revelar a verdade sobre o Padre Antônio e condenar o homem que, em sua essência, ainda era um servo de Deus? Enquanto lutava com sua consciência, estranhos acontecimentos começaram a ocorrer. Animais mortos apareciam nas portas das casas e símbolos misteriosos eram encontrados esculpidos nas árvores ao redor da cidade. Eram avisos ou apelos? Ninguém sabia ao certo. A maldição do lobisomem havia desencadeado algo mais. Uma inquietação nas antigas magias que dormiam sob a terra de Sombra do Mato. Numa noite particularmente tensa, enquanto a lua cheia acendia novamente, uma sombra espreitava nas bordas da floresta. Não era o lobisomem, mas sim uma figura encapuzada, movendo-se com um propósito oculto. Raul, seguindo seu instinto, decidiu segui-la. Talvez houvesse mais na maldição do que eles sabiam. Talvez houvesse uma maneira de terminá-la sem mais derramamento de sangue. A figura o levou a uma clareira, onde um círculo de pedras se erguia silenciosamente sob o brilho prateado da lua. No centro, uma poça refletia o céu noturno, e a figura encapuzada começou a cantar em uma língua antiga e esquecida. Raul observava, fascinado e aterrorizado, enquanto a superfície da água começava a se agitar. De repente, uma dor lancinante atingiu Raul e ele caiu de joelhos, sua visão turvando. Quando olhou para suas mãos, viu pelos escuros crescendo em sua pele. Um uivo rasgou sua garganta e ele percebeu a verdade horrível. A maldição era contagiosa e ele havia sido infectado. O delegado de Sombra do Mato se transformou diante da figura encapuzada, que revelou ser uma bruxa, uma guardiã das antigas magias. "A maldição do lobisomem é um ciclo", ela disse, sua voz cortando a noite. "Ela só terminará quando o último portador for curado ou morto." A notícia se espalhou como fogo pela cidade. O medo deu lugar ao pânico, e a caçada ao lobisomem tornou-se uma batalha pela sobrevivência. Raul, agora preso entre sua humanidade e a besta, buscava desesperadamente uma cura. As noites de lua cheia eram temidas, e a cidade ergueu barricadas, mas o lobisomem era astuto. Ele evitava ser capturado, guiado pelo resto de humanidade que ainda lutava dentro de si. Raul começou a temer não apenas pela sua vida, mas pela alma de toda a cidade. Então, numa reviravolta do destino, uma esperança surgiu. Um grupo de forasteiros chegou à Sombra do Mato, liderados por uma mulher chamada Clara, uma caçadora de criaturas sobrenaturais. Ela trazia consigo conhecimento antigo e prometeu ajudar a cidade a se livrar da maldição. Juntos, Raul e Clara descobriram a origem da maldição.
Uma história de traição e magia negra que datava de séculos atrás. A solução estava enterrada nas profundezas da floresta. Um artefato capaz de quebrar o ciclo para sempre. A luta para recuperar o artefato foi árdua, com a bruxa guardiã opondo-se a eles a cada passo. Mas a determinação de Raul e a habilidade de Clara prevaleceram. Quando a noite finalmente chegou e a lua cheia brilhou sobre Sombra do Mato pela última vez, eles estavam prontos. Com o artefato em mãos e o lobisomem diante deles, Clara começou o ritual antigo. A cidade inteira reuniu-se, formando um círculo ao redor deles, testemunhando o momento em que a maldição seria quebrada ou que eles enfrentariam a sua perdição. Os cânticos de Clara elevaram-se na noite, misturando-se com o uivar do vento. A bruxa guardiã observava de longe, seu rosto uma máscara insondável de emoção. Enquanto Clara prosseguia, o artefato começou a brilhar, emitindo uma luz intensa que banhava a clareira. Raul sentia a besta dentro de si lutar contra o poder que o envolvia, mas havia também um alívio, uma esperança que ele não ousava sentir há muito tempo. A luz tornou-se cegante e um rugido final escapou dele enquanto a transformação recuava, deixando para trás apenas um homem, ferido, mas inteiramente humano. Quando a luz se dissipou, um silêncio aterrador caiu sobre Sombra do Mato. Clara caiu de joelhos, exausta pela energia despendida. Raul, com lágrimas nos olhos, olhou para suas mãos, livres da maldição. A cidade, ainda em choque, começou a entender que a noite de terror havia terminado. Nos dias que se seguiram, a vida começou a retornar ao normal em Sombra do Mato. A bruxa guardiã desapareceu na floresta, deixando para trás apenas lendas e um aviso sussurrado sobre o preço da magia antiga. Clara, agora uma heroína na cidade, decidiu ficar por algum tempo, ensinando a eles como proteger-se de futuras ameaças sobrenaturais. Raul, marcado pela experiência, tornou-se um líder mais sábio e compassivo. Ele sabia que o mundo era mais misterioso e perigoso do que ele jamais imaginou, mas agora ele também conhecia o poder da coragem e da união. E enquanto a lua cheia se erguia, mês após mês, sem trazer o terror de antes, Sombra do Mato celebrava. Eles haviam enfrentado o desconhecido e vencido, e embora a sombra do lobisomem sempre fosse parte de suas histórias, ela não mais assombrava suas noites. A noite em Sombra do Mato estava silenciosa, uma calmaria tensa após a tormenta que a cidade enfrentara. Padre Antônio, em seu quarto na velha paróquia, olhava para o céu estrelado através da janela. A lua, cheia e brilhante, pendia no céu como um lembrete cruel de sua maldição. Ele havia lutado, rezado e buscado todas as soluções possíveis, mas a verdade era inescapável. Não havia cura para o que ele se tornara. A decisão de partir foi angustiante. Como poderia abandonar seu rebanho, as pessoas que havia jurado proteger e guiar? Mas a verdade era que, permanecendo, ele colocava todos em perigo. Cada lua cheia transformava o homem de fé em uma criatura de pesadelos, um monstro que ele mal reconhecia. Raul, o delegado, e Clara, a misteriosa viajante que chegara à cidade meses atrás, entenderam sua decisão. Eles o encontraram na saída da cidade, seus rostos marcados pela preocupação e pela tristeza. "Você não precisa fazer isso, Antônio", Raul disse, sua voz embargada. "Ainda podemos encontrar uma cura." Padre Antônio balançou a cabeça. "Já buscamos em todos os lugares, Raul. Não posso arriscar mais vidas. Tenho que partir." Clara, com seus olhos perspicazes, colocou uma mão em seu ombro. "Você é mais forte do que pensa, padre, e não está sozinho nessa luta." Ele sorriu fracamente para eles, um sorriso que carregava o peso de sua decisão. "Cuidem de Sombra do Mato por mim", pediu, antes de se virar e desaparecer na escuridão da floresta.
sua silhueta se fundindo com as sombras sob a luz prateada da lua. As semanas seguintes foram um borrão de dias e noites, conforme Padre Antônio viajava pelas vastas terras do Brasil. Ele buscava respostas em ruínas antigas, em livros esquecidos e nas palavras de sábios isolados. Mas a cada lua cheia, a transformação ocorria, deixando-o exausto e cheio de remorso, escondido na escuridão, longe dos olhos dos inocentes. Em suas viagens, ele ouviu falar de outros como ele, criaturas da noite que vagavam perdidas, presas em maldições similares. Ele encontrou caçadores também, homens e mulheres que o viam como uma abominação, um mal a ser erradicado. Cada encontro era uma mistura de medo e fascinação, um jogo perigoso de caça e caçador. Foi numa pequena cidade no interior do país que Padre Antônio encontrou Marina, uma médium que afirmava poder conversar com os espíritos. Ela o olhou com uma mistura de curiosidade e compaixão, oferecendo ajuda sem pedir nada em troca. Juntos, eles exploraram os mistérios da maldição, buscando nas mensagens dos espíritos alguma pista que pudesse libertá-lo. Em outro lugar, ele conheceu Lucas, um cientista obcecado pelo sobrenatural. Lucas estudava as criaturas da noite com uma mistura de rigor científico e uma pitada de loucura. Ele via em Padre Antônio não apenas um lobisomem, mas um enigma a ser resolvido. Por último, houve o encontro com Tiago, um jovem também afligido pela maldição do lobisomem. Perdido e assustado, Tiago viu em Padre Antônio uma figura paterna, alguém que compreendia sua dor e seu medo. Os quatro formaram um grupo improvável, cada um com seus próprios demônios e esperanças. Juntos, eles começaram a desvendar os fios emaranhados das maldições que os uniam. A jornada os levou até as profundezas da Amazônia, onde rumores falavam de um templo antigo, esquecido pelo tempo. Lá, inscrições nas pedras contavam histórias de um artefato poderoso, capaz de quebrar a maldição mais terrível. Padre Antônio sentiu uma faísca de esperança ao descobrir isso. Porém, com a esperança veio o peso da responsabilidade. Encontrar o artefato se tornou uma missão desesperada, não apenas para ele, mas para todos que agora dependiam um do outro. A busca pelo artefato os levaria a enfrentar perigos desconhecidos, a desvendar segredos antigos e a desafiar a própria natureza de suas maldições. Era uma corrida contra o tempo e contra as sombras que os perseguiam, tanto dentro quanto fora. À medida que o grupo se aproximava do local onde o artefato estava escondido, as dificuldades aumentavam. Eles enfrentaram não apenas os perigos naturais da densa floresta amazônica, mas também a resistência de grupos locais, cujos interesses estavam atrelados ao poder das maldições. Esses grupos viam o artefato como um objeto de poder, não de libertação. Na noite de lua cheia, quando a transformação de Padre Antônio era inevitável, o grupo foi emboscado. Encurralados e lutando por suas vidas, eles enfrentaram os agressores com uma mistura de desespero e determinação. Padre Antônio, lutando contra a fera interior, se viu dividido entre proteger seus companheiros e sucumbir à selvageria da maldição. No clímax da batalha, algo surpreendente aconteceu. Lucas, o cientista, tinha estado trabalhando em um soro experimental, uma tentativa de controlar as transformações. No meio do caos, ele injetou a solução em Padre Antônio, que sentiu uma onda de clareza tomar conta de si. Pela primeira vez, ele conseguiu manter sua consciência durante a transformação, uma revelação que mudou o curso do confronto. Enquanto isso, em sombra do mato, Raul e Clara encontraram pistas deixadas por Padre Antônio. Determinados a ajudá-lo, eles embarcaram em uma jornada que os levou por caminhos similares. Eles viajaram através do país, reunindo informações e seguindo os rastros deixados pelo grupo de Padre Antônio. Sua busca os levou igualmente à Amazônia, onde se viram diante dos mesmos desafios e adversidades. A determinação deles em ajudar um amigo e proteger sua cidade os manteve firmes, mesmo diante dos perigos da selva e dos conflitos com os guardiões do artefato. O reencontro com Padre Antônio foi emocionante e revelador. Eles chegaram justamente quando o grupo enfrentava os últimos obstáculos antes de alcançar o artefato. Unidos,
Eles compartilharam suas descobertas e experiências, fortalecendo a determinação de todos. À medida que o grupo se aproximava do local onde o artefato estava escondido, as dificuldades aumentavam. Eles enfrentaram não apenas os perigos naturais da densa floresta amazônica, mas também a resistência de grupos locais, cujos interesses estavam atrelados ao poder das maldições. Esses grupos viam o artefato como um objeto de poder, não de libertação. Na noite de lua cheia, quando a transformação de Padre Antônio era inevitável, o grupo foi emboscado. Encurralados e lutando por suas vidas, eles enfrentaram os agressores com uma mistura de desespero e determinação. Padre Antônio, lutando contra a fera interior, se viu dividido entre proteger seus companheiros e sucumbir à selvageria da maldição. No clímax da batalha, algo surpreendente aconteceu. Lucas, o cientista, tinha estado trabalhando em um soro experimental, uma tentativa de controlar as transformações. No meio do caos, ele injetou a solução em Padre Antônio, que sentiu uma onda de clareza tomar conta de si. Pela primeira vez, ele conseguiu manter sua consciência durante a transformação, uma revelação que mudou o curso do confronto. Enquanto isso, em Sombra do Mato, Raul e Clara encontraram pistas deixadas por Padre Antônio. Determinados a ajudá-lo, eles embarcaram em uma jornada que os levou por caminhos similares. Eles viajaram através do país, reunindo informações e seguindo os rastros deixados pelo grupo de Padre Antônio. Sua busca os levou igualmente à Amazônia, onde se viram diante dos mesmos desafios e adversidades. A determinação deles em ajudar um amigo e proteger sua cidade os manteve firmes, mesmo diante dos perigos da selva e dos conflitos com os guardiões do artefato. O reencontro com Padre Antônio foi emocionante e revelador. Eles chegaram justamente quando o grupo enfrentava os últimos obstáculos antes de alcançar o artefato. Unidos, eles compartilharam suas descobertas e experiências, fortalecendo a determinação de todos. Finalmente, na câmara secreta onde o artefato estava guardado, Padre Antônio enfrentou o momento decisivo. O artefato, uma relíquia antiga de poderes desconhecidos, era a chave para a sua salvação. Mas ao tocar o objeto, ele foi inundado por visões e revelações. Ele viu a verdadeira origem da maldição, uma história antiga de traição e poder, entrelaçada com a história de sua família de uma maneira que ele jamais poderia ter imaginado. A maldição do lobisomem era parte de um legado, um fardo passado através das gerações. Com a verdade revelada, Padre Antônio se viu diante de uma escolha terrível. Ele poderia usar o artefato para quebrar a maldição, mas isso exigiria um sacrifício imenso. A decisão colocou em jogo não apenas sua própria alma, mas também o destino de todos aqueles que ele havia passado a considerar sua família. Enquanto a lua brilhava no céu acima deles, um silêncio pesado se instalou. Padre Antônio, com o peso do mundo em seus ombros, sabia que a decisão que estava prestes a tomar mudaria tudo para sempre. As sombras da sala ecoavam com os sussurros do passado, aguardando a escolha que definiria o futuro de Sombra do Mato e de todos os que estavam envolvidos na luta contra a maldição. Nas entranhas da noite, em Sombra do Mato, a lua cheia erguia-se como um farol sinistro, iluminando o rosto contorcido de Padre Antônio. No silêncio de seu quarto na velha paróquia, ele lutava contra a transformação que rasgava sua pele, revelando a fera interior. O lobisomem que ele se tornara era um segredo sombrio, uma maldição que ameaçava não só sua fé, mas também as pessoas que ele jurou proteger. A volta de Padre Antônio à Sombra do Mato foi marcada por um misto de esperança e apreensão. Raul e Clara, que haviam passado por sua própria jornada de descobertas e superações, acreditavam que o ritual que libertara Raul de sua maldição poderia ser a chave para a redenção de Padre Antônio. Com relutância e um fio de esperança, o padre concordou em tentar o ritual. No entanto, a realidade da maldição do lobisomem provou ser mais complexa e profunda do que eles imaginavam.
Na primeira lua cheia após seu retorno, sob a luz prateada que tanto temia, Padre Antônio transformou-se novamente. A besta que emergiu era diferente desta vez, mais selvagem, mais desesperada. Sua forma lupina, magra e faminta, refletia um apetite que ia além do físico. Era um anseio primal, uma necessidade que o homem, em sua forma humana, não podia satisfazer. A luta interna de Padre Antônio foi árdua. Ele se esforçou para manter o controle, para reprimir a fera que clamava por sangue humano. Mas a besta era forte, e a fome que a consumia tornou-se uma força avassaladora. Nas sombras da noite, ela escapou de seu controle, lançando-se em uma caçada frenética. A cidade de Sombra do Mato, que antes o via como um guardião, agora enfrentava uma ameaça real. O medo ressurgiu nas ruas e o pânico se espalhou à medida que a notícia da besta faminta se espalhava. Raul e Clara, percebendo a gravidade da situação, mobilizaram-se para encontrar uma solução. Eles sabiam que, apesar da perda de controle, o coração de Padre Antônio ainda lutava contra a maldição. A busca por uma cura tornou-se ainda mais urgente, não apenas para salvar Padre Antônio, mas também para proteger a cidade que ele tanto amava. Enquanto a noite avançava, a luta entre o homem e a besta dentro de Padre Antônio alcançava seu ápice. A cidade de Sombra do Mato, uma vez abrigo de lendas e mistérios, agora enfrentava a realidade sombria da maldição que havia se tornado uma parte inextricável de sua história. Raul, Clara e os cidadãos de Sombra do Mato preparavam-se para uma noite de incertezas, esperando que a alvorada trouxesse consigo uma solução para a terrível maldição do lobisomem Padre Antônio. Aquela noite fatídica, as ruas de Sombra do Mato permaneceram desertas, envoltas em um silêncio tenso. As famílias se trancaram em suas casas, temendo o predador que agora vagava pelas sombras da cidade. A besta, movida por uma fome insaciável, percorria as vielas e becos, seus olhos ardentes vasculhando cada canto em busca de sua presa. Raul e Clara, juntamente com alguns moradores corajosos, organizaram uma busca para tentar conter Padre Antônio. Eles estavam armados não apenas com armas, mas também com uma fé inabalável na humanidade do padre, na esperança de que ainda houvesse um resquício do homem por trás da fera. Enquanto isso, na periferia da cidade, a besta finalmente encontrou o que procurava. Em um confronto tenso e assustador, ela atacou, mas, no último momento, algo dentro de Padre Antônio despertou. Uma centelha de consciência humana brilhou através da selvageria da fera, fazendo com que ele hesitasse. Esse momento de hesitação foi crucial, permitindo que as vítimas em potencial escapassem. Raul, Clara e os outros chegaram a tempo de testemunhar a luta interna de Padre Antônio. Eles viram a besta, tremendo e rosnando, lutando contra si mesma, um conflito visível entre o instinto predatório e a moralidade humana. Foi um momento de verdadeira compreensão da natureza da maldição que Padre Antônio carregava. De repente, a besta parou, seu olhar selvagem varrendo o ambiente. Ela começou a farejar o ar, a saliva gotejando de suas mandíbulas poderosas. Foi então que o lobisomem, com um olhar que gelava o sangue, fixou-se no grupo reunido ali. O medo palpável dos mais jovens, que jamais haviam encarado a fera, parecia aguçar ainda mais o apetite voraz da besta. Dominada pelo instinto, a criatura avançou sobre o grupo. Um dos novatos, trêmulo e aterrorizado, disparou uma bala de prata que atingiu o lobisomem no ombro. A besta urrou de dor, a fúria em seus olhos intensificando-se. Com um ímpeto selvagem, ela se lançou na direção do jovem atirador. Seus dentes afiados e mortíferos brilhando ao luar.
O rapaz, paralisado pelo medo, caiu no chão, cobrindo a cabeça com as mãos, antecipando o pior. Mas, num momento inesperado, a besta urrou novamente, uma expressão de dor lancinante. Raul, em um ato de coragem, havia conseguido acertar um tiro na cabeça da fera, enquanto Clara, com a voz trêmula, recitava encantamentos místicos. Num movimento rápido, o lobisomem atingiu Raul com força, lançando-o violentamente para longe. Em seguida, virou-se para Clara, agarrando-a pelo abdômen com suas garras afiadas. Clara gritou em agonia, enquanto a dor e o medo tomavam conta dela. Com um gemido desesperado, ela implorou: "Antônio, sou eu, Clara." Foi o terço que Clara usava, um presente de Padre Antônio que despertou algo no lobisomem. Um vislumbre de humanidade brilhou em seus olhos selvagens. Com um esforço sobre-humano, Padre Antônio lutou contra a besta interior, a consciência humana emergindo lentamente. Ele soltou Clara, a dor e o reconhecimento refletidos em seus olhos animalescos. Com um último olhar para o grupo, o lobisomem, agora dominado novamente por Padre Antônio, recuou e desapareceu na densidade da floresta. A noite caiu sobre Sombra do Mato, deixando para trás um rastro de medo, dor e a esperança tênue de que a humanidade de Padre Antônio ainda pudesse prevalecer contra a maldição que o assolava. Essa história continua. A lua cheia iluminava Sombra do Mato, uma cidade que escondia segredos e histórias de terror. Raul, o delegado, caminhava pelas ruas tranquilas, mas em seu coração ele sabia que o perigo ainda rondava. A ameaça do lobisomem parecia ter passado, mas uma sensação estranha pairava no ar. Uma descoberta chocante agitou a cidade numa manhã fresca. Um turista encontrado morto perto da floresta, com um símbolo misterioso na testa. Raul, confuso e preocupado, começou a investigar. Clara, conhecedora do sobrenatural e agora moradora da cidade, juntou-se a ele para desvendar o mistério. Os dois descobriram que o símbolo era ligado a antigos cultos e práticas esquecidas. Eles perceberam que alguém estava tentando trazer algo perigoso para o mundo. Mais corpos apareceram, todos marcados com símbolos diferentes, aumentando o medo em Sombra do Mato. Raul e Clara entenderam que esses eventos estavam ligados ao solstício de inverno. O solstício é um evento astronômico importante que ocorre 2 vezes por ano. É o momento em que o Sol atinge sua maior ou menor distância angular do equador celeste. Durante o solstício de inverno, temos a noite mais longa do ano, e no solstício de verão, o dia mais longo. Esses momentos são frequentemente associados a eventos místicos e rituais em várias culturas, pois marcam uma grande mudança nas estações do ano. Raul, Clara e alguns moradores corajosos foram até a caverna naquela noite especial. A atmosfera estava carregada de tensão e mistério, ampliada pela significância do solstício. No interior da caverna, o grupo ocultista foi pego de surpresa no meio de um ritual, onde uma jovem era oferecida em sacrifício e o sangue derramado sobre um velho grimório parecia ao mesmo tempo vivo e deteriorado. Uma batalha feroz aconteceu dentro da caverna escura. Clara, usando toda a sua força e conhecimento sobre o sobrenatural, enfrentou o líder do culto. Com um esforço tremendo, ela conseguiu parar o ritual que ele estava realizando, evitando assim um desastre maior que poderia ter consequências catastróficas, não apenas para a Sombra do Mato, mas possivelmente para o mundo além. Após esse dia, Raul e Clara se tornaram figuras centrais em Sombra do Mato. Eles ensinaram os moradores a se protegerem e a se prepararem para outras ameaças sobrenaturais. Mas a paz foi breve.
coisas estranhas e assustadoras começaram a acontecer. Sombras se moviam sozinhas, vozes misteriosas eram ouvidas à noite e objetos desapareciam e reapareciam em lugares impossíveis e o pior, pessoas desapareciam. Suas ossadas eram encontradas no meio do mato, como se cada pedacinho de carne tivesse sido roído de seus corpos. Clara descobriu que o portal quase aberto havia enfraquecido as barreiras entre os mundos, permitindo que criaturas e forças, além da compreensão humana, entrassem em Sombra do Mato. Em meio a esses eventos bizarros, um novo terror surgiu. Um lobisomem começou a assombrar as noites de Sombra do Mato. As pessoas estavam assustadas, trancando portas e janelas, temendo ser a próxima vítima do monstro Lupin. Raul sentiu o peso da responsabilidade. Ele precisava proteger sua cidade mais uma vez. Raul e Clara, na busca por respostas sobre o lobisomem, mergulharam em uma investigação profunda. Eles descobriram que o lobisomem era, de fato, um morador de Sombra do Mato que havia sido amaldiçoado. Essa descoberta os levou a uma teoria inquietante. O portal que haviam quase conseguido fechar estava enfraquecido, servindo como uma passagem para maldições e criaturas de outras dimensões. O portal, uma fenda entre mundos, estava permitindo que forças e maldições, que normalmente estariam confinadas às suas próprias realidades e dimensões, se infiltrassem no mundo de Raul e Clara. Isso explicava a presença do lobisomem, uma criatura mítica, que, segundo a literatura clássica, é frequentemente retratada como um ser humano amaldiçoado, transformado em uma besta sob a luz da lua cheia. A maldição do lobisomem, conforme descrito em muitos textos clássicos e folclores, é frequentemente resultado de uma maldição lançada por outro lobisomem ou como castigo por algum erro ou pecado grave. No entanto, as raízes dessa maldição muitas vezes são encontradas em lendas diversas. Segundo uma dessas lendas, o sétimo filho homem de uma família torna-se um lobisomem. Outras tradições afirmam que é o oitavo filho, nascido após 7 irmãs mulheres, que recebe essa sina. Há também a versão de que o sétimo filho de um homem que foi o sétimo filho em sua família carrega essa maldição. E em algumas culturas, acredita-se que um menino nascido da relação entre uma mulher e um padre é destinado a se tornar um lobisomem. Seja qual for a origem, esse menino carrega o fardo de, todas as noites de sexta-feira e de lua cheia, transformar-se em lobo ou em algum monstro semelhante a este animal feroz. A transformação de humano para lobisomem é geralmente retratada como uma experiência torturante, onde a pessoa perde seu controle humano e é tomada por instintos animalescos. Com essa compreensão, Raul e Clara perceberam a gravidade da situação. Se o portal continuasse enfraquecido, mais criaturas como o lobisomem poderiam atravessar para o seu mundo, cada uma trazendo consigo suas próprias maldições e terrores. A cidade de Sombra do Mato, já abalada pelos recentes eventos, poderia enfrentar ameaças ainda mais sinistras. Eles sabiam que fechar o portal era essencial para proteger sua cidade e o mundo de influências sobrenaturais desconhecidas. Isso exigiria mais do que apenas conhecimento e coragem. Precisariam de um ritual poderoso e a cooperação de toda a cidade. A tarefa não seria fácil, pois envolveria enfrentar medos enraizados e o desconhecido. Mas Raul e Clara estavam determinados a enfrentar o desafio, preparando-se para uma luta que definiria o futuro de Sombra do Mato e talvez de mundos além. Raul e Clara descobriram, através de suas investigações, que o Necronomicon era tão antigo quanto perigoso. Suas páginas eram repletas de símbolos e línguas há muito esquecidas. Clara, com sua experiência em ocultismo, sabia que precisavam ser extremamente cuidadosos com o poder contido nele. Com o Necronomicon em mãos, eles agora tinham a chave para fechar o portal e impedir que mais criaturas e maldições invadissem seu mundo. A tarefa agora era entender e decifrar os rituais necessários para fechar o portal. Cada passo tinha que ser calculado com precisão, pois um erro poderia não apenas falhar em fechar o portal,
mas potencialmente ampliar sua abertura. Raul, Clara e os moradores prepararam-se para realizar um dos rituais mais importantes e perigosos que já enfrentariam. Quando Raul, Clara e o grupo de moradores corajosos retornaram da mata com o Necronomicon, se depararam com uma cena de terror em Sombra do Mato. A cidade estava sob ataque, mas o agressor não era como a primeira besta de Sombra do Mato. Este lobisomem era muito mais assustador e perigoso. Ele carregava restos de carne entre seus dentes afiados e exalava um hálito putrefato. O cheiro de carniça que emanava dele era quase insuportável, do tipo que só poderia ser resultado da decomposição de carne humana. Esse lobisomem vinha de uma dimensão dominada por seres como ele. Nessa dimensão, os lobisomens não são uma maldição, mas sim o topo da cadeia alimentar. Eles não passam por transformações de humano para lobisomem. São criaturas que sempre foram 100% lobisomens. Seu único propósito é devorar e erradicar qualquer outra forma de vida. Nessa dimensão terrível, a vida não tem espaço. A morte é quase absoluta, dando espaço apenas para o lobisomem e suas presas. A situação em Sombra do Mato era desesperadora. A criatura atacava sem parar e parecia impossível detê-la. Para aquela besta demoníaca, Sombra do Mato, uma cidade cheia de vida, não passava de um farto banquete. Na dimensão de onde a criatura veio, a vida era tão escassa que cada pedaço de carne era disputado entre clãs de lobisomens, dentre os quais há até aqueles que praticam canibalismo. Cada vida que o lobisomem ceifava o tornava mais forte e aterrorizante, seu apetite insaciável fazendo dele o predador absoluto, ameaça a qualquer forma de existência minimamente sustentável. Raul, Clara e os moradores sabiam que precisavam agir rápido para salvar a cidade. Com as informações do Necronomicon, eles descobriram que para mandar a criatura de volta para sua dimensão, a maldição do lobisomem precisava ser aprisionada novamente. Mas isso exigia um sacrifício enorme: a morte da besta, consequentemente do hospedeiro da maldição. Eles aprenderam que a morte do lobisomem só seria possível através da perfuração do coração da besta com uma bala de prata, ou qualquer objeto lancinante feito desse metal. Outra alternativa seria esquartejar a criatura e queimar até que se tornem cinzas. Essa segunda alternativa obviamente custaria muito mais esforço, arriscando muitas vidas. Raul organizou um plano de ataque. Enquanto Clara e outros preparavam as balas de prata e armas adequadas, um grupo de moradores corajosos distraía o lobisomem. A luta foi intensa e perigosa. Finalmente, em um momento de coragem e precisão, Raul conseguiu atirar uma bala de prata direto no coração da besta. O lobisomem caiu no chão. No entanto, sua forma não se desfez. Clara sabia que a ameaça estava neutralizada, mas como já era de seu conhecimento, a maldição da besta havia dominado a existência do hospedeiro. Seria preciso pronunciar palavras de um idioma esquecido para que a identidade do amaldiçoado fosse revelada, o que, naquele momento, era a menor de suas preocupações. Após o ataque, Sombra do Mato começou a se recuperar. O Necronomicon foi guardado em segurança, e Clara continuou a ensinar os moradores sobre como se proteger de ameaças sobrenaturais. Raul, agora mais do que nunca, sabia a importância de sua função como protetor da cidade. A vida em Sombra do Mato voltou ao normal após aquela noite de terror. Mas as lembranças do que aconteceu nunca deixaram a mente dos moradores. Raul e Clara, com olhares que revelavam uma comunicação silenciosa, sabiam que a ameaça que enfrentaram era apenas uma das muitas que poderiam vir de outras dimensões. Eles entenderam que, assim como aquela feroz besta havia encontrado um caminho para o mundo deles, havia uma grande chance de que outras entidades, vindas de realidades desconhecidas, também pudessem invadir esta dimensão. Eles se perguntavam que tipo de maldições ou perigos essas criaturas poderiam trazer, e como isso poderia afetar a paz em Sombra do Mato. Com essa preocupação em mente, Raul e Clara se comprometeram a estar sempre vigilantes. Eles sabiam que Sombra do Mato precisava deles para estar preparada para enfrentar qualquer nova ameaça
que surgisse das sombras do desconhecido. O vento soprou e sussurrou nos ouvidos de Raul e Clara, que perceberam que ainda há pontos chaves no mistério que ronda a sombra do mato. Quais outras criaturas demoníacas passaram por aquele portal? Após o incidente em Sombra do Mato, que quase resultou na morte de Clara, Padre Antônio resolveu deixar para trás sua querida cidade e rumou o Brasil afora com a esperança de poder conter a besta dentro dele nas regiões mais isoladas do país, onde não pudesse tirar a vida de pessoas inocentes. Nas noites em que a lua cheia rasgava o véu do céu, ele sentia a maldição pulsar em suas veias. A transformação, inevitável e aterradora, o convertia em algo mais feroz, mais primal. Em sua jornada solitária pelo vasto Brasil, ele encontrava vilarejos esquecidos, cidades caóticas e estradas solitárias. Lugares onde a injustiça e a crueldade muitas vezes reinavam sem contestação. Depois de muita reflexão e oração, Padre Antônio bolou uma estratégia para controlar a fera. Com as poucas economias de uma vida dedicada ao sacerdócio, ele alugou um sítio em uma região isolada, um lugar que havia sido uma senzala nos tempos do Brasil colônia. Comprou algumas cabeças de gado e ovelhas e começou a lavrar a terra. Ele pretendia levar uma vida simples e solitária, de modo que pudesse acompanhar o calendário lunar e nas noites de lua cheia se acorrentar a um tronco firme que outrora serviu de flagelo para escravos. Ele amarraria uma res que poderia ser alcançada pela fera, que não falhava em despertar com um apetite voraz. Dessa forma, ele manteria a besta aprisionada naquele sítio durante as luas cheias. E assim ele fez. Durante meses ele conduziu seu plano, aprisionando a besta àquele mourão e sacrificando um de seus animais. Dessa forma, o lobisomem Padre Antônio era algo desconhecido para os moradores daquela região, mas o destino reservava um evento que mudaria para sempre a história daquela pequena cidade. Era numa dessas noites, numa pequena cidade no interior do Piauí, que Padre Antônio se deparou com a brutalidade de homens que se consideravam acima da lei. Uma gangue local, liderada por um homem conhecido como o Barão, aterrorizava os moradores, extorquindo, ameaçando e, às vezes, agindo com violência impiedosa. Padre Antônio, sob o disfarce da noite e de sua nova forma, observou as ações desse grupo. Ele viu o medo nos olhos das pessoas, a resignação em seus ombros curvados. E sob a luz prateada da lua, ele sentiu a fera interior despertar. Um anseio por justiça que se misturava com o ímpeto de violência da fera que vivia dentro dele. Algo que não podia ser ignorado e que, por vezes, não podia ser controlado. Uma noite, quando o Padre Antônio retornava da cidade, ele presenciou uma cena que despertou seus instintos mais selvagens. O barão e seus capangas cercaram uma família humilde, exigindo dinheiro que não tinham. O humilde pai daquela família implorou que fossem deixados em paz, mas a ganância do barão não enxergava limites. Ele decidiu que levaria a filha daquele casal como forma de pagamento. A mãe da menina, temendo pelo que aquele homem sem escrúpulos pudesse fazer com sua filha, jogou-se aos pés do barão, implorando que os deixassem em paz. Aquilo foi a gota d'água. A fera emergiu e, surgindo das sombras, o lobisomem atacou com uma ferocidade que apavorou não somente o bando do barão, mas também as vidas inocentes que observavam a fera demoníaca. Os homens gritaram, fugindo em pânico, enquanto o líder, paralisado pelo medo, se via frente a frente com a criatura. Padre Antônio, na forma do lobisomem, fixou seus olhos amarelos no homem. Não houve necessidade de palavras. O medo nos olhos do barão falava mais alto. Com um grunhido profundo, o lobisomem desapareceu nas sombras, deixando para trás um homem abalado e uma mensagem clara: a tirania não seria tolerada. A cidade de Miguel Leão, um lugar outrora tranquilo no interior do Piauí,
agora estava imersa em sussurros e temores. A notícia do lobisomem se espalhara como fogo em mato seco, e o medo se infiltrava em cada canto, cada lar. As histórias da besta que botou o bando do barão para correr eram contadas com um misto de terror e admiração. O lobisomem, uma criatura de lendas antigas, havia se tornado realidade. O barão, figura influente e temida, não estava acostumado a ser desafiado. Sua arrogância e poder eram conhecidos por todos, e a ideia de uma criatura capaz de aterrorizar seus homens mais leais era algo que feria seu orgulho profundamente. Apesar do medo que sentira, um medo visceral que o fizera tremer como nunca antes, ele estava determinado a recuperar seu domínio e autoridade. Movido pela raiva e pelo desejo de vingança, o barão traçou um plano meticuloso para caçar o lobisomem. Ele reuniu todos seus capangas e contratou caçadores experientes, homens sem medo, dispostos a enfrentar as criaturas mais aterradoras da noite. Armados com rifles, balas de prata e armadilha, eles se prepararam para a caçada sob a luz da lua cheia, quando a besta mostrava sua verdadeira face. A caçada ao lobisomem Padre Antônio tornou-se uma obsessão para o barão. Ele imaginava a captura da criatura como um troféu, um ato que restauraria sua reputação e mostraria a todos que ninguém, nem mesmo uma lenda viva, poderia desafiar seu poder. No entanto, o que ele não sabia era que Padre Antônio, mesmo sob a maldição, mantinha uma consciência aguçada durante suas transformações, uma fusão de homem e fera que o tornava um adversário formidável. A noite da caçada chegou e a cidade de Miguel Leão reteve o fôlego. O confronto entre a astúcia e a força bruta do barão e a inteligência primal do lobisomem Padre Antônio estava prestes a desenrolar um capítulo dramático na história da cidade. Um confronto que definiria o verdadeiro significado de poder e justiça sob a lua do sertão piauiense. Na escuridão profunda que cobria Miguel Leão, os caçadores do barão moviam-se com cautela, seguindo cada pista, cada sinal que a besta poderia ter deixado para trás. O silêncio da noite era cortado apenas pelo som abafado de passos e o ocasional estalar de galhos secos sob os pés pesados dos homens armados. Padre Antônio, ciente da caçada, movia-se com uma agilidade sobrenatural pelas sombras, seus sentidos aguçados guiando-o através da noite. Ele conhecia cada canto da mata, cada trilha e esconderijo. Sua forma lupina, imponente e feroz, era um espectro na escuridão, quase invisível, mas terrivelmente presente. Enquanto os caçadores se aproximavam, uma tensão crescente enchia o ar. O barão, embora não presente fisicamente na caçada, aguardava ansiosamente notícias de seus homens. Sua confiança na vitória era abalada por um medo inconfessável, um medo que ele se recusava a admitir até para si mesmo. O confronto inevitável aconteceu sob a luz prateada da lua. Os caçadores, encurralando Padre Antônio em um claro da mata, abriram fogo. Mas a besta, longe de ser um alvo fácil, reagiu com uma velocidade e ferocidade assustadoras. A consciência de Padre Antônio, embora enterrada sob a natureza selvagem do lobisomem, ainda influenciava suas ações. Ele não era uma fera descontrolada, mas um predador inteligente e calculista. Um a um, os caçadores caíram diante dele, suas armas e estratégias inúteis contra a força e destreza sobrenatural que enfrentavam. Padre Antônio, em sua forma de lobisomem, não apenas defendia sua própria vida, mas também impunha uma justiça brutal contra aqueles que ousavam caçá-lo. Quando a notícia da derrota chegou ao barão, seu mundo desabou. A lenda do lobisomem Padre Antônio crescera ainda mais. Ele não era apenas um guardião ou uma figura de justiça nas sombras. Tornara-se o símbolo do poder inabalável da natureza e da resistência contra a tirania e a opressão. O barão
barão, consumido pela fúria e pela vergonha de sua derrota, decidiu tomar uma última e desesperada medida. Com a pouca lealdade que restava em seus homens, ele liderou um pequeno grupo em direção ao esconderijo de Padre Antônio. Estavam decididos a acabar com a fera de uma vez por todas, ignorando os sussurros de aviso e os olhares temerosos dos aldeões. A noite estava excepcionalmente silenciosa quando eles chegaram ao sítio isolado. O barão, com um rifle carregado com a última bala de prata, adentrou a escuridão, seus passos ressoando com um eco de finalidade. Eles encontraram Padre Antônio em uma clareira, a luz da lua cheia banhando a cena. A transformação já havia começado, a fera emergindo com seus olhos ardentes de fúria e dor. O confronto foi breve, mas intenso. O barão, impulsionado pela raiva e pelo medo, atirou desesperadamente. Mas Padre Antônio, mesmo em sua forma bestial, manteve a clareza de propósito. Ele sabia que aquele momento definiria o futuro da pequena cidade e de suas próprias almas atormentadas. Com um movimento rápido e preciso, o lobisomem desviou do projétil e avançou sobre o barão. A luta que se seguiu foi brutal e selvagem, um turbilhão de garras e gritos que ecoou pela noite. Mas, no fim, a justiça prevaleceu. O lobisomem, com um último e poderoso golpe, uma mordida certeira e brutal no pescoço, pôs fim à vida do barão, libertando a cidade de sua tirania. No rescaldo da batalha, enquanto a luz da manhã começava a se infiltrar pelos galhos das árvores, Padre Antônio, agora novamente em sua forma humana, olhou para o corpo sem vida do barão. Lágrimas misturadas com sangue corriam por seu rosto, um sinal do peso que carregava. Ele sabia que, apesar da vitória, sua luta interna estava longe de terminar. A cidade de Miguel Leão acordou para um novo dia, um dia sem o medo e a opressão que os havia assombrado por tanto tempo. As histórias do lobisomem que defendeu os indefesos e derrubou um tirano se espalharam, transformando-se em lendas contadas com respeito e uma ponta de admiração. Padre Antônio, embora continuasse sua jornada solitária, carregando a maldição e a memória daquela noite, tornou-se mais do que uma criatura temida. Ele era agora um símbolo de justiça e coragem, um guardião silencioso que, sob a pele do monstro, carregava o coração de um herói. Olá, me chamo Mauro e vou contar um causo que meu avô gostava de contar nas noites de lua cheia. Ele era um ferroviário que passou a vida cruzando os trilhos deste imenso Brasil. Dizia ter visto coisas em suas viagens que desafiam a razão. Mas nenhuma tão estranha quanto o que aconteceu numa noite quente de lua cheia no interior de Minas Gerais. Não era um lugar notável, apenas uma pequena estação de parada no interiorzão desse nosso Brasil. Ele havia ouvido histórias, é claro, contos de lobisomens, criaturas amaldiçoadas que vagavam sob a lua, assombrando as noites do sertão. Ele os descartava como folclore, histórias para assustar crianças ou para animar as rodas de conversa nos botecos poeirentos. Mas naquela noite, tudo mudou. O trem fez sua parada habitual em uma pequena estação, não mais que uma plataforma e um prédio desgastado pelo tempo. Ele desceu para esticar as pernas, a lua cheia banhando tudo com sua luz prateada. Foi quando ouviu, vindo do mato próximo, um som estranho, uma mistura de uivo e gemido que fez o sangue gelar nas suas veias. Curioso e um tanto temerário, ele se afastou da segurança da estação. Os sons o guiavam, um choro quase humano, mas rouco, selvagem. Chegou a uma encruzilhada, lugar comum em lendas e superstições locais. E lá, iluminado pela lua, estava ele, um homem, pelo menos em parte. Seu corpo se contorcia em espasmos grotescos, enquanto ele se espojava pelo chão poeirento.
semelhante aos jumentos que via tantas vezes no sertão. Mas havia algo terrivelmente errado. Seus membros pareciam se alongar, a pele esticando e rasgando. O rosto, uma máscara de dor e fúria, se alongava em um focinho lupino. Meu avô ficou ali, escondido, observando aquela transformação horrível. O homem lobisomem se levantou em suas novas patas traseiras, soltando um uivo que parecia carregar consigo a dor de uma maldição eterna. Ele correu para a mata, sumindo na escuridão. Meu avô voltou correndo para a estação, o coração batendo descompassado. Os poucos habitantes que esperavam o trem olhavam para ele, seus olhos arregalados, revelando um medo que palavras não poderiam descrever. Um velho, encostado na parede, lhe disse baixinho: "Você viu, não é? O filho da lua." Nos dias que se seguiram, a imagem daquela criatura não saía da cabeça do meu avô. Ele precisava entender, precisava saber se o que tinha visto era real ou apenas uma ilusão. Decidiu então voltar àquela pequena estação na próxima lua cheia. Algo dentro dele precisava ver novamente, precisava de respostas. Chegando lá, ele procurou um velho conhecido, seu Joaquim, um homem de poucas palavras, mas de muito saber sobre as histórias locais. Quando meu avô contou para ele sobre sua experiência, ele não demonstrou surpresa. "Você viu o Carvalho?" disse ele, referindo-se ao homem que, segundo relatos locais, fora amaldiçoado há muitos anos. Dizem que a mãe dele teve um caso com um padre que esteve em missão por essas bandas há muitos anos atrás e que partiu deixando a moça grávida. Desde que o menino virou adulto, toda a lua cheia, ele sofre essa transformação. Aquelas palavras pesaram no coração do meu avô. A ideia de que um homem pudesse sofrer tanto e por tanto tempo, sem esperança de alívio, era algo que ele mal conseguia compreender. A noite se aproximava e ele sabia que precisava ver novamente, precisava ter certeza. Seu Joaquim o advertiu a não ir. Disse que era perigoso, mas ele estava decidido. Escondido na mesma encruzilhada, ele esperou. A lua surgia no céu, grande e brilhante. E então, como antes, ele apareceu. O homem Carvalho, chegando à encruzilhada, começou sua dolorosa transformação. Seus gemidos de agonia cortavam a noite. Ele parecia estar lutando contra a transformação, como se quisesse se libertar daquela maldição. Mas era inútil. Logo, a criatura estava completa, um lobisomem em carne, osso e pelo. O lobisomem não se afastou imediatamente, como da última vez. Em vez disso, ficou parado, olhando para a lua, como se pedisse algo. Então, com um uivo longo e doloroso, ele desapareceu na escuridão. Meu avô voltou para a estação, sua mente um turbilhão de pensamentos e emoções. Seu Joaquim o encontrou lá, seu olhar triste. "Você viu de novo, não é?" ele perguntou. Meu avô apenas balançou a cabeça, incapaz de encontrar palavras. A história de Carvalho se espalhou entre os ferroviários. Alguns duvidavam, outros temiam. Mas para meu avô, que Deus o tenha, não havia dúvida de que aquela criatura existia de fato. Ele falava que nunca mais viu o lobisomem, mas cada lua cheia se lembrava daquelas noites na encruzilhada. E gostava de se perguntar, em algum lugar do vasto interior brasileiro, quantos carvalhos ainda vagam, prisioneiros de uma maldição sem fim. Numa pequena cidade de Sergipe, onde as ruas de paralelepípedos contavam histórias de gerações passadas e as casas coloniais escondiam segredos em suas paredes desgastadas, começava a se espalhar um rumor inquietante. Moradores falavam de um ser sombrio que rondava as matas próximas,
um vulto imenso que emergia apenas sob o manto da noite. João, um jovem corajoso e curioso, ouviu essas histórias com um misto de medo e fascínio. Desde pequeno, João se interessava por lendas e mitos, mas nunca imaginou que se depararia com uma real. A primeira vítima foi encontrada numa manhã úmida de terça-feira. Seu corpo jazia perto da mata, marcas de garras cobrindo a pele, um olhar de terror eternizado no rosto. A cidade, antes tão pacata, foi tomada por um pânico silencioso. As ruas se esvaziaram cedo, as conversas nas praças cessaram e o medo se instalou em cada lar. Intrigado e determinado a descobrir a verdade, João começou a investigar. Ele conversou com moradores antigos, buscando detalhes sobre a criatura. Uma velha senhora, cujos olhos pareciam guardar segredos de eras esquecidas, sussurrou uma única palavra que gelou seu coração: lobisomem. Com a ajuda de seu amigo Carlos, outro aficionado por criaturas sobrenaturais, João montou um plano para caçar o lobisomem. Eles passaram noites acordados, pesquisando e preparando armadilhas, ignorando os avisos daqueles que acreditavam ser apenas uma história para assustar crianças. A lua cheia aproximava-se, e com ela, a chance de encontrar a fera. João e Carlos, armados com prata e coragem, adentraram a mata na noite fatídica. O vento sussurrava entre as árvores, e os sons da noite eram quase ensurdecedores em sua intensidade. Eles não tinham que esperar muito. Um uivo dilacerante rasgou a noite, seguido por um silêncio opressor. Os dois amigos se entreolharam, sabendo que a caçada havia começado. Eles não eram apenas caçadores. Naquela noite, também se tornaram a caça. As sombras da mata pareciam se mover, e cada sombra projetada pela lua poderia ser o monstro que procuravam. Com cada passo, adentravam mais no desconhecido, um lugar onde a linha entre a lenda e a realidade se tornava tênue. A lua cheia banhava a mata com uma luz prateada, transformando cada folha e galho em silhuetas etéreas. João e Carlos avançavam cautelosamente, seus sentidos em alerta máximo. A atmosfera era carregada de uma tensão quase palpável, como se a própria natureza estivesse segurando a respiração. Eles haviam se preparado para este momento, mas nada poderia realmente prepará-los para o terror da caçada real. Carlos segurava firmemente um rifle carregado com balas de prata, enquanto João portava uma faca do mesmo metal, conhecido por sua eficácia contra seres sobrenaturais. À medida que se aprofundavam na mata, os sons da civilização desapareciam, substituídos pelo coro noturno de grilos e o ocasional farfalhar de folhas. A cada passo, o medo se entranhava mais em seus corações. Eles sabiam que estavam em território desconhecido, jogando um jogo perigoso. Subitamente, um vulto passou por eles, rápido como um relâmpago. João girou, tentando seguir o movimento com os olhos. Carlos ergueu o rifle, mas hesitou. Era quase impossível distinguir entre sombras reais e ilusões criadas pela lua. "Você viu aquilo?" João sussurrou, a voz tensa. Carlos acenou, olhos fixos na escuridão. "Não podemos nos deixar levar pelo pânico. Precisamos ser estratégicos." Eles continuaram, movendo-se em direção ao coração da floresta. Conforme avançavam, encontraram sinais inquietantes. Pegadas enormes marcadas na terra úmida, restos de animais dilacerados e, o mais perturbador, um pedaço de tecido rasgado que parecia pertencer a uma das vítimas do lobisomem. O coração de João batia acelerado. Ele sabia que estavam se aproximando. Então, como se atendendo a um chamado silencioso, eles chegaram a uma clareira. A lua iluminava o espaço aberto e no centro, uma figura imensa se erguia. Era o lobisomem, uma criatura de pesadelos. Alto, com pelos grossos cobrindo o corpo musculoso e olhos que brilhavam com uma fome predatória. A besta os encarou, um rosnado baixo escapando de sua garganta. Carlos levantou o rifle, mas antes que pudesse atirar, o lobisomem atacou. Rápido como um raio, lançou-se sobre eles. João esquivou-se por instinto, sentindo o ar se mover com a passagem da criatura. Carlos disparou,
mas o tiro errou o alvo, perdendo-se na noite. O lobisomem virou-se para Carlos, olhos fixos no homem armado. João, agindo por puro instinto, atirou-se na direção da besta, a faca de prata em punho. O choque foi brutal e, por um momento, eles rolaram pelo chão, lutando desesperadamente. A força do lobisomem era avassaladora, mas João não cedia. Ele sabia que aquela poderia ser sua única chance. Com um grito de desafio, ele conseguiu enfiar a faca no ombro da criatura, que uivou de dor e raiva. Liberando-se do abraço mortal, João rolou para longe, tentando recuperar o fôlego. Carlos, recuperando-se do choque, preparou outro tiro. Mas o lobisomem, ferido e furioso, não estava disposto a desistir. Com um rugido que parecia sacudir a própria terra, ele avançou novamente, iniciando um novo e terrível embate. A batalha na clareira se intensificava sob a lua cheia. O lobisomem, embora ferido, exibia uma força sobrenatural, atacando com uma fúria cega. João e Carlos, apesar de abalados, mantinham-se firmes, lutando não apenas por suas vidas, mas também pela segurança da cidade. Carlos, recuperando a compostura, mirou novamente, buscando uma abertura nas defesas frenéticas da criatura. Cada disparo que errava o alvo aumentava a tensão, a munição de prata diminuindo rapidamente. João, por outro lado, estava em uma luta corporal com a besta. A cada movimento, ele sentia a ferocidade do lobisomem, seus músculos e reflexos testados ao extremo. Ele sabia que um erro poderia ser fatal, mas também percebia que a criatura estava começando a sucumbir ao ferimento infligido pela faca de prata. De repente, um tiro acertou o lobisomem no flanco. A besta urrou de dor, a bala de prata queimando seu corpo. João aproveitou a distração, atacando com renovado vigor, forçando o lobisomem a recuar. Carlos, vendo a oportunidade, avançou, disparando mais um tiro. Desta vez, a bala atingiu a perna da criatura, fazendo-a cair de joelhos. O lobisomem olhou para eles, seus olhos refletindo uma mistura de dor e raiva. Nesse instante, algo inesperado aconteceu. Os olhos da criatura mudaram, mostrando um vislumbre de humanidade. João e Carlos hesitaram, percebendo que por trás da fera havia algo mais, um segredo escondido nas profundezas daquela existência torturada. Foi então que ouviram um som vindo da mata, passos rápidos se aproximando. Eles se viraram, preparados para mais um perigo, mas em vez disso, encontraram um grupo de moradores da cidade, armados com tochas e armas improvisadas. "Vocês encontraram a criatura!" exclamou o líder do grupo, um homem robusto conhecido na cidade. "Precisamos acabar com isso agora, antes que faça mais vítimas!" João olhou para o lobisomem, agora claramente sofrendo, e sentiu uma pontada de compaixão. Ele sabia que a criatura era perigosa, mas algo naqueles olhos o fez hesitar. "Esperem!" gritou ele, levantando a mão. "Há algo estranho aqui. Não é apenas um monstro. Há uma pessoa ali, em algum lugar." Os moradores olharam para João, confusos e assustados. Carlos, ao lado de João, assentiu, concordando com a suspeita. A lua cheia iluminava a cena, lançando sombras longas e revelando a tensão em cada rosto. "O que você está dizendo, João?" perguntou o líder do grupo, a desconfiança em sua voz. Eu acho que o lobisomem pode ser alguém da nossa cidade. Alguém que foi amaldiçoado ou algo assim. Não podemos simplesmente matá-lo sem entender o que realmente está acontecendo, explicou João, a voz firme apesar da incerteza. O grupo murmurou entre si, dividido entre o medo e a curiosidade. O lobisomem, ainda ajoelhado, olhava para eles, como se entendesse as palavras de João. "Então, o que você sugere?" perguntou Carlos, olhando para João com uma expressão de preocupação. "Precisamos capturá-lo vivo. Precisamos encontrar uma maneira de ajudá-lo, de reverter o que quer que tenha acontecido", respondeu João, olhando para o lobisomem com determinação. Os moradores, embora hesitantes, concordaram em ajudar. Eles se organizaram, preparando uma armadilha para capturar o lobisomem sem causar mais danos. A criatura, exausta e ferida, não resistiu muito. Com o lobisomem finalmente imobilizado,
João se aproximou, olhando nos olhos da besta. Havia uma tristeza ali, uma dor que falava de uma maldição antiga e de segredos há muito enterrados nas sombras da cidade. Com o lobisomem capturado e imobilizado, a tensão na clareira da floresta começou a diminuir, mas a curiosidade e o mistério ao redor da criatura apenas aumentaram. João, Carlos e os moradores, agora com a situação sob controle, começaram a discutir o que fazer a seguir. Enquanto debatiam, João notou algo peculiar no comportamento do lobisomem. A criatura, apesar de sua ferocidade anterior, parecia mais calma agora, quase resignada. Seus olhos, ainda refletindo um toque de humanidade, seguiam João como se reconhecessem nele algo mais do que um simples caçador. Vamos levá-lo para a oficina, sugeriu João. Lá podemos mantê-lo seguro e tentar descobrir quem ele é ou era. Os moradores concordaram, ainda que com reservas. Com cuidado e precaução, transportaram a criatura para a oficina de João, um local repleto de ferramentas e antiguidades, onde poderiam contê-lo com segurança. Na oficina, enquanto observavam o lobisomem, João e Carlos começaram a pesquisar em antigos livros e manuscritos. Eles buscavam qualquer informação que pudesse ajudar a entender a natureza da maldição do lobisomem. Depois de horas de leitura e discussões, eles encontraram uma passagem antiga que falava sobre uma maldição lançada por uma bruxa vingativa. Segundo a lenda, aquele que fosse mordido pelo lobisomem durante uma lua cheia seria amaldiçoado a se transformar em um também, perdendo sua humanidade a cada ciclo lunar. Isso significa que o lobisomem era alguém da cidade, disse Carlos, pensativo. Temos que descobrir quem é, ou melhor, quem era. Enquanto isso, o lobisomem começou a mostrar sinais de inquietação. João se aproximou, tentando acalmá-lo. Ele sentiu uma estranha conexão com a criatura, uma empatia que ia além da lógica. Foi então que o inesperado aconteceu. Sob a luz do amanhecer, a criatura começou a se transformar. Os moradores observavam, atônitos, enquanto o lobisomem se contorcia, seu corpo mudando de forma. Quando a transformação terminou, no lugar da fera jazia um homem. Desnudo e confuso, ele olhava ao redor, tentando entender o que estava acontecendo. João deu um passo à frente, reconhecendo o homem. Era Mateus, um jovem da cidade que havia desaparecido semanas antes. A revelação chocou a todos, trazendo um misto de alívio e horror. Mateus, ainda confuso e assustado, começou a falar. Ele contou como havia sido atacado na floresta e, desde então, sofria as transformações a cada lua cheia. Ele não se lembrava de suas ações como lobisomem, apenas da agonia da transformação. Os moradores ouviam, divididos entre a compaixão pelo jovem e o medo das implicações daquela maldição. João, porém, estava determinado a ajudar Mateus. Existem relatos de curas ou rituais em algum desses livros? Perguntou ele a Carlos, esperançoso. Carlos folheou as páginas antigas, procurando alguma solução. Há um ritual, mas é arriscado e requer um objeto raro. Um cristal de luar, uma pedra que dizem ter sido banhada pela luz de 1000 luas cheias. João assentiu, sua determinação fortalecida. Então vamos encontrar esse cristal. Faremos o que for preciso para salvar Mateus e acabar com essa maldição. Os moradores, inspirados pela coragem de João, concordaram em ajudar na busca pelo cristal de luar. Juntos, eles se prepararam para a jornada, não apenas para salvar Mateus, mas também para desvendar os mistérios ocultos nas sombras de sua cidade. A busca pelo cristal de luar levou João, Carlos, Mateus e um grupo de moradores corajosos a uma jornada por terras esquecidas e lendas antigas. Eles viajaram por dias, seguindo pistas e mapas antigos, atravessando florestas densas e rios caudalosos. A lenda dizia que o cristal estava escondido em uma caverna profunda, guardada por enigmas e perigos. O caminho era árduo, cheio de obstáculos naturais e desafios inesperados. Mas a determinação do grupo era inabalável, fortalecida pela esperança de salvar Mateus e proteger a cidade. Enquanto viajavam,
João e Carlos ensinavam ao grupo como lidar com possíveis ameaças sobrenaturais, compartilhando conhecimentos adquiridos em livros e relatos antigos. Mateus, ainda abalado pela revelação de sua condição, se mostrava agradecido pelo esforço e apoio de todos. Finalmente, após dias de viagem, eles chegaram ao local indicado nos mapas. Uma caverna oculta por uma cascata, um lugar que parecia não ter sido tocado pelo tempo. O grupo se preparou, acendendo tochas e reunindo coragem para enfrentar o desconhecido. A caverna era um labirinto de corredores estreitos e salões amplos, repletos de estalactites e estalagmites. Ecos misteriosos acompanhavam cada passo, e a escuridão parecia se mover, criando ilusões e sombras dançantes. Após horas de exploração cautelosa, eles encontraram uma câmara secreta, escondida atrás de uma parede de pedra que se movia apenas ao resolver um enigma antigo. Dentro da câmara, em um pedestal de pedra, repousava o cristal de luar, brilhando suavemente sob a luz das tochas. João pegou o cristal com cuidado, sentindo uma energia pulsante emanar da pedra. Era como se o cristal estivesse vivo, vibrando com o poder de inúmeras luas cheias. Com o cristal em mãos, o grupo retornou à cidade, onde prepararam o ritual para quebrar a maldição de Mateus. Eles seguiram as instruções dos antigos manuscritos, formando um círculo ao redor de Mateus, que estava no centro segurando o cristal. O ritual começou ao pôr do sol, e à medida que a lua subia no céu, o cristal começou a brilhar mais intensamente. Palavras antigas foram recitadas, e uma energia mística envolveu o grupo. Mateus, sob a influência do cristal, começou a se transformar, mas desta vez era diferente. A transformação era suave, quase pacífica. Quando a última palavra do ritual foi pronunciada, um raio de luz lunar atingiu o cristal, envolvendo Mateus em um brilho prateado. Quando a luz se dissipou, Mateus estava de pé, não mais como um lobisomem, mas como sua forma humana, livre da maldição. O alívio e a alegria tomaram conta de todos, e a cidade celebrou a vitória sobre a escuridão que os assombrava. A história de João, Carlos e Mateus se tornou uma lenda na cidade, um conto de coragem, amizade e a prova de que, mesmo nas horas mais sombrias, a luz da esperança nunca se apaga. Eu sempre achei que conhecia cada canto dessa região de Panelas, no agreste pernambucano. Dirijo o ônibus escolar há anos, levando os filhos dos agricultores pelas estradas poeirentas, passando por terras onde a caatinga reina. A vida aqui sempre foi simples e sossegada, com os trabalhadores acordando cedo e voltando tarde, cuidando da lavoura e dos animais. Era uma vida de costumes simples. À noite, as famílias se reuniam nos terreiros sob a luz da lua, contando causos e compartilhando a alegria de um dia de trabalho cumprido. Mas tudo mudou naquela noite. A ida até a escola foi tranquila, como sempre. Mas foi durante a volta que passei pelo acontecimento mais assustador de minha vida. Era uma noite como outra qualquer, exceto que a lua prateada iluminava bem a vasta caatinga que se misturava com roças de milho e mandioca. Eu dirigia o ônibus de volta, com os alunos falando alto, rindo e brincando. De repente, um barulho estranho cortou a noite. Parecia um urro, um grunhido feroz. Apertei o acelerador, tentando afastar qualquer perigo. Os estudantes se calaram, o medo tomando conta do ônibus. "Abraão, que barulho foi esse?" perguntou uma menina com os olhos arregalados. Não respondi. Meu coração batia forte. E só conseguia pensar em chegar logo ao povoado. O barulho ficou mais forte,
como se uma fera estivesse correndo atrás de nós. O pânico tomou conta do ônibus escolar. Os alunos começaram a gritar e eu juro que senti o ônibus balançar. Olhei pelo retrovisor e vi uma figura horrenda, cabeluda, correndo atrás do ônibus. Era alto, com olhos vermelhos que brilhavam na escuridão. "Acelera, Abraão!" gritavam os meninos. E eu corria, o medo me dando forças. O ser estranho nos perseguiu por um bom tempo, até que, de repente, desapareceu na escuridão. No dia seguinte, a notícia se espalhou como fogo em palha seca. "Lobisomem ataca ônibus escolar em Lagoa do Mato", diziam. Alguns não acreditavam, mas a maioria tinha medo. Os pais organizaram uma caçada, armados de facões e paus. Foram até o lugar onde o lobisomem havia desaparecido, mas só encontraram uma cruz velha no chão. As histórias de lobisomens sempre fizeram parte do folclore local. Meu avô sempre dizia que o 8º filho de 7 irmãs, ao completar 13 anos de idade, é condenado a vagar pelas noites de lua cheia, transformado em lobo. Eu nunca acreditei nessas histórias, mas depois daquela noite já não sei mais em que acreditar. Desde aquela noite, as coisas mudaram em Lagoa do Mato. As pessoas se fecham em casa mais cedo e as crianças não brincam mais até tarde. E eu, bem, continuo dirigindo meu ônibus, mas com um olho na estrada e outro na escuridão e com minha velha espingarda sempre por perto. Se aquele bicho aparecer de novo, eu pico-lhe chumbo nos couros. Cada uivo, cada sombra me faz lembrar daquela noite. Afinal, foi mesmo um lobisomem? Alguns ainda perguntam. Eu não sei, mas toda vez que passo por aquelas estradas, sinto um calafrio. Mesmo que nunca mais tenha visto aquele bicho, nunca vou esquecer daquela criatura enorme balançando o ônibus e fazendo aquele barulho aterrorizante.